Fala galera, aqui é o professor Igor e hoje no nosso curso de extensão da UniOeste de Morfologia Básica nós vamos aprender o que é morfema. Essa é a nossa quarta aula. Considere as palavras a seguir: livros, costuras, açougues. Semanticamente elas parecem distintas uma das outras, não é? Mas há um elemento mínimo que as fazem pertencer ao mesmo grupo morfológico. Observe que as três palavras estão com S ao final. E esse termo morfológico, que as compõe, indica que elas estão no plural. Mas como podemos perceber a flexão dessas palavras? A percepção aparece quando opomos livro, livros, costura, costuras, açougue, açougues. A partir dessa explicação, entendemos, conforme Bloomfield, linguista e estruturalista, morfema é uma forma recorrente com significado que não pode ser analisada em formas recorrentes significativas menores. É uma forma linguística que não mantém semelhança fonético-semântica com qualquer outra forma. Isoladamente, os fonemas não significam absolutamente nada, ou seja, eles não trazem nenhum significado. Por exemplo, se seu amigo fizesse a seguinte ordem a você: vá ao invés de vá ao açougue, ou dissesse empreste-me ao invés de empreste-me o livro, você o entenderia? Logicamente não, a menos que vocês já tenham convencionado que essa letra se refere a algo. Isso porque nós não associamos o som emitido a nenhuma ideia. Os fonemas A e L, ditos isoladamente, não significam absolutamente nada. Sendo assim, gramaticalmente, os morfemas são as unidades significativas mínimas, que ao se unirem, compõem cada palavra ou vocábulo, formando um todo semântico. Para continuar o nosso estudo, observe o quadro a seguir. Considerando que o morfema é uma unidade significativa mínima, os termos sublinhados, principalmente eiro e o radical dos vocábulos, são considerados morfemas? Lembre-se que radical é a parte da palavra que tem significado, também chamado de morfema lexical, e que vocês aprenderão mais na próxima aula. Veja as conclusões que podemos tirar. S, plural de nomes, eiro, agente, profissão, livro, costura, açougue, barba são palavras com sentidos lexicais próprios. Por exemplo, livro, conjunto de folhas impressas e reunidas em volume encadernado. As formas citadas são consideradas morfemas porque satisfazem alguns requisitos mínimos. O primeiro requisito é que, para ser uma unidade mínima, o morfema precisa ter um traço semântico recorrente, isto é, trazer uma informação gramatical ou lexical que se repete em outras estruturas, como é o caso do morfema eiro, que pode caracterizar lexicalmente uma profissão. O segundo requisito é que, como já foi dito, as formas são mínimas, isto é, não podem ser divididas em formas menores sem correr o risco de perder o status de morfema. Por exemplo, se pegarmos o morfema eiro e dividirmos em somente ro sem o ei, haveria algum significado? A unidade mínima ficaria sem sentido e faria com que, de morfema, passasse a ser apenas uma sílaba, em, por exemplo, bombeiro. Bom galera, esse foi o final da nossa aula sobre morfema. Na próxima aula nós vamos aprender um pouco sobre o que é morfe e alomorfe. Então, às vezes pode ser que você tenha ficado com algumas dúvidas em relação a radical, vogal temática, principalmente a vogal temática que nós não comentamos aqui, mas que fazem parte para entender o que é morfema, e futuramente vocês terão nas próximas aulas específicas sobre esse assunto que vão ajudá-los a compreender mais ainda sobre esses conceitos, ok? Então, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e até a próxima aula.